Fala galerinha, como vocês estão? Nessa semana a gente vai fazer uma continuidade do assunto que a gente estava falando na semana passada. Eu enviei para vocês um artigo, enviei para vocês algumas perguntinhas para que vocês pudessem pesquisar em casa e que para a gente pudesse conversar ao longo da semana. E eu ia até enviar o vídeo no início da semana passada, né, no final da semana passada, né, aliás, e resolvi mandar agora para fazer uma complementação. E nessa semana eu queria incluir, além das diferenças anatômicas, fisiológicas, também sociais entre homens e mulheres. A gente ainda está falando sobre as questões de jogos e brincadeiras, tá? Só que hoje a gente vai acrescentar um pouquinho relacionado aos esportes, porque isso tem muito a ver com o assunto de hoje. Eu vou fazer um pequeno resumo e vocês vão encontrar no texto que eu mandei para vocês no aplicativo do Reduca, tá? Vocês continuem olhando, continuem pesquisando, porque a gente vai encontrar bastante conteúdo lá e é super interessante esse assunto que a gente vai falar, faz todo sentido. Eu sei que cria um pouquinho de polêmica, porque é um assunto que traz algumas coisas que a gente concorda, outras que a gente não concorda, outras que a gente não tem uma opinião formada, e é importante que nesse momento a gente questione para que a gente realmente vá atrás e pesquise e crie nossa interpretação, para a gente tentar imaginar o que se eu concordo ou não com aquele assunto, tá? Então eu vou falar um pouquinho sobre as diferenças anatômicas e fisiológicas entre o homem e a mulher. Então o que acontece? Homens e mulheres eles são biologicamente diferentes, tá? Seja na parte da anatomia ou na parte da fisiologia. O que é anatomia? Você me pergunta. Anatomia é a estrutura do corpo, é questão dos meus membros, como o meu corpo é montado, né? É a questão mais mecânica. E a questão fisiológica, como o meu corpo funciona por dentro, ok? Questão de órgãos, como que o nosso pulmão funciona, o nosso coração funciona, de acordo com o nosso movimento. É basicamente isso para vocês entenderem, tá? Só fazendo um breve resumo. Vamos lá, a questão de diferença anatômica entre homens e mulheres são bem grandes, algumas específicas para que vão auxiliar no esporte e outras que são mais relacionadas à vida. Com relação aos homens e mulheres, os homens geralmente eles são maiores do que as mulheres. Isso nos esportes proporciona um ganho muito grande. Nos esportes, principalmente vôlei, basquete, isso ajuda muito os homens em relação às mulheres. Os homens também, eles têm uma quantidade de massa muscular bem maior do que as mulheres. As mulheres geralmente ela apresentam o corpo mais esguio, mais fininho, mais magro, né? Com menos massa muscular do que o homem. E o que proporciona essa quantidade maior de massa muscular no homem? Exatamente é o hormônio que o homem tem, que o homem apresenta a quantidade absurdamente maior do que a mulher de testosterona. E essa diferença de testosterona que vai modificar o homem na questão da parte da puberdade, onde ele vai passar a produzir essa quantidade de testosterona bem maior do que as mulheres. Então, questão de voz, né? A mudança de voz do homem em relação à mulher fica bem discrepante. Algumas questões como anatômica mesmo, que mulheres podem ter os seios, já os homens não apresentam. Homens apresentam geralmente pelos no rosto, pelo no corpo, e as mulheres não apresentam essa quantidade, né? Uma outra coisa que o homem também tem de diferente, aí é uma questão fisiológica que o homem apresenta, é que o homem apresenta como que eu posso dizer, uma vantagem na questão de um esporte que necessitam de resistência, né? A questão de força, mas o que? Potência e velocidade. Isso faz com que o homem tenha certa vantagem em cima da mulher pela quantidade de massa muscular que ele apresenta. Então, isso vai gerar para ele uma quantidade muito maior de força do que nas mulheres, tá? Questão de potência também, que a potência ela seria a soma de velocidade mais força. A soma dessas duas gera da potência. Potência muscular, a quantidade que o homem, a pessoa consegue produzir a maior quantidade de força em menor tempo, ok? E nesse caso, como o homem ele apresenta a quantidade maior de, de massa muscular, automaticamente ele apresenta um metabolismo mais acelerado do que as mulheres. E isso automaticamente faz com que os homens também tenham na questão do em esportes que necessitam de uma quantidade aeróbica maior, também faz o homem ter sua vantagem. Até porque o homem apresenta a quantidade de massa, de hemoglobina maior do que as mulheres. Então, essa quantidade de esporte que apresentam resistência é bem maior nos homens do que nas mulheres.
Por outro lado, as mulheres também apresentam uma coisa que nos homens não é vantajoso, que é a questão de gordura corporal. As mulheres, claro que as mulheres vão pensar, mas gordura corporal é bom em quê? Ela é muito boa porque principalmente é uma questão de flutuabilidade. Os homens não têm essa questão de flutuabilidade, ou seja, se for numa prova no mar, né, onde que a pessoa precisa ficar por mais tempo na água, a mulher vai ganhar vantagem sobre o homem. Por quê? A mulher ela precisa de menos esforço para conseguir flutuar, porque a quantidade de gordura corporal que ela já produz por conta dos hormônios dela vai fazer com que ela gaste menos energia em relação ao homem. E nisso o homem vai perder menos energia, né? Vai perder, quer dizer, mais energia em relação à mulher. Isso gera mais vantagem para a mulher em relação ao homem, tá bom? É, vamos lá, deixa eu ver. Com que relação aos ossos? Os homens também apresentam os ossos maiores do que das mulheres, né? Nessa questão, as mulheres apresentam os quadris mais largos do que os homens. E a questão dos quadris é uma questão necessária para a própria mulher ela gerar o filho. Então, como a mulher ela tem essa questão de gerar filhos e o homem não, então ela precisa anatomicamente de que o seu corpo tenha essa região do quadril mais larga para gerar a criança. Não é uma questão de esporte, mas é uma questão anatômica de sobrevivência, senão a humanidade não existiria, correto? Deixa eu ver. Vamos lá. Facilidade de flutuabilidade, maratona. No caso, essa questão que eu falei do mar, né, de esportes aquáticos, tem a questão da maratona aquática, que é um grande percurso que os atletas têm que fazer, né, gerando, no caso, um cansaço extremo, porque é um grande percurso, tem que fazer. Depois vocês podem pesquisar também a questão de quilômetros. Eu não cheguei a anotar, mas vocês podem estar fazendo, tá? Questão dos homens. Homens têm um tórax mais largo, né, e maior do que o das mulheres. Os ombros também geralmente são mais largos, então isso também facilita em muitos esportes. Quando você vê geralmente uma pessoa, né, um atleta ou um técnico, vamos supor assim, um técnico que está procurando um atleta, ele olha um jovem, um adolescente, uma criança, ele vê a estrutura anatômica e ele percebe em qual esporte ele pode se encaixar. Geralmente os atletas que são da parte aquática, ele tem um corpo mais esguio, mais magro, os ombros geralmente mais largos. Então eles veem pelas características já de como aquela pessoa vai se desenvolver. Eles têm essa certa noção, tá bom? Geralmente os ossos dos homens são a estatura, né, em geral dos homens são geralmente 7% maiores do que os das mulheres. Isso gera uma vantagem maior em muitos esportes também, ok? Vamos lá. Tem questões sociais, né? As questões sociais entre homens e mulheres também são muito diferentes, não só anatômicas. Tem as questões sociais porque os homens, desde sempre, obtiveram vantagens, digamos assim, em cima das mulheres, né? Por muitos lugares, Grécia Antiga, em Roma, em muitos lugares, as mulheres sempre apresentaram desvantagem e tiveram que, até hoje, inclusive, brigar pelo seu espaço na sociedade. Isso vem acontecendo e as mulheres vêm conseguindo, né, gradativamente, paulatinamente, depois de muita luta, conseguir alcançar o seu espaço na sociedade. Isso é super importante. Isso a gente tem que dar todo o mérito a elas e a gente tem que, inclusive, ajudar elas para que elas consigam realmente alcançar seus objetivos, entendeu? Isso dentro e fora do esporte, em qualquer área da sociedade. Em alguns lugares, como por exemplo na Grécia Antiga, não era permitido as mulheres praticarem esporte, porque eles diziam que as mulheres ficariam masculinizadas por praticarem esporte ou que elas não tinham habilidades físicas para isso. Então, eles impediam, e até que na Grécia Antiga, né, os homens faziam o esporte, praticavam os esportes nus. E, inclusive, as mulheres não podiam ver. Se elas chegassem a ver, se elas fossem pegas vistas, elas poderiam até ser executadas. Então, nessa época, as mulheres não poderiam chegar nem perto dos esportes, tá? Diziam que elas não eram capazes, que não podiam fazer. Inclusive, demorou muito tempo para que elas fossem incluídas no esporte real, tá? Foram proibidas. Aí tem aqui, eu até marquei aqui para poder passar para vocês também, que, deixa eu ver, 1930, apenas em 1936 que o Comitê Olímpico reconheceu as mulheres como atletas olímpicas, que é o COI, né?
que é o Comitê Olímpico, eles apenas em 1936 que eles foram reconhecer as mulheres, ou seja, as mulheres não poderiam participar de nada. E aí, em alguns esportes ou outros, alguns elas começaram a ser introduzidas aos poucos, e isso com muita luta, com muito debate, com muita conversa, né? Até porque elas são tão capazes quanto a gente. Existem as categorias masculinas e as categorias femininas. Os homens com suas habilidades, homens que têm a quantidade de testosterona igual, nesse caso, como os homens, eles crescem com a quantidade de testosterona, então seus corpos desenvolvem de uma maneira similar, né? Claro que uns homens possuem uma quantidade maior de testosterona em relação a outros, mas assim, no geral, eles têm um pé de pau de igualdade ali, que eles podem competir em questão de igualdade. Todos eles têm a mesma característica, digamos, física, né, anatômica. Todos eles têm a questão do gênero, tá? Todos eles encaixados igualmente, tá? E as mulheres com a sua categoria feminina, então há igualdade entre as mulheres e a igualdade entre os homens, cada um entre suas categorias. E aqui no Brasil, né, foi acontecer a inclusão, no caso da a primeira mulher que participou das Olimpíadas Brasileiras foi a Maria Lenk. Tem até algumas homenagens que foram feitas para ela. Se não me engano, tem alguns lugares que tem um nome da Maria Lenk. Depois eu posso estar apresentando também, tá? Isso foi em 1932 e ela tinha 17 anos. Embora ela não tenha ganhado nenhuma medalha na época, ela participou e deixou seu nome na história. Nessa vez ela não chegou a ganhar, mas foi a primeira mulher brasileira a participar das Olimpíadas. Então, isso mostra a importância de quanto tempo os homens desde sempre participavam das Olimpíadas e as mulheres eram proibidas. Então, você vê que qual a parte da história, né, como que as mulheres sempre sofreram para poder ser introduzidas no trabalho, na sociedade, nos esportes, em todas as questões. E aí, agora apresentando essas questões entre homens e mulheres, eu quero trazer a parte para vocês que eu disse que ia causar um pouquinho de algum desconforto ou então um certo debate. Eu quero trazer para vocês uma questão aqui, né? Há um tempo já se fala sobre a questão de ser acrescentados transexuais em, nos times femininos, né? Ou seria homens que teriam por concepção na sua mente que se sentiriam mulheres e eles passariam a utilizar hormônios e tudo mais para que fossem introduzidos no esporte feminino. Ou seja, um homem com aspecto, né, masculino, um corpo masculino, fisiologicamente, anatomicamente, e ele passaria a tomar hormônios para que pudesse participar dos jogos femininos, tá? Só que acontece maior quantidade de transexuais masculinos quererem passar para o esporte feminino, e nós raramente vemos transexuais femininos querendo passar para o masculino. Então, tem esse debate aqui. Eu queria propor para vocês a seguinte pergunta: o que poderia ser feito em relação a isso? Vocês acham que essa questão dos transexuais no esporte feminino, né, elas serem acrescentadas no esporte feminino, vocês acham que seria algo justo com as mulheres? Vocês acham que o espaço, tudo que as mulheres conquistaram até hoje, estaria sendo, digamos, de certa forma, usurpado, retirado, né, delas? Ou você acha que seria algo justo? Ou, se vocês tiverem também uma outra situação, uma outra forma de resolução do problema, também vocês podem comentar, vocês podem conversar, que é a ideia da gente debater, tá? Ou outra questão que eu também poderia citar para vocês. Vocês também poderia pensar que poderia ser criada uma categoria diferente, uma terceira categoria no caso, né? Poderia haver uma categoria dos homens e mulheres e dos transexuais. Vocês achariam que poderia ser feito dessa forma ou não? Há um debate aí, né, nas políticas, é uma questão muito também ideológica, porque, né, eu, como professor de educação física, eu olho pela questão fisiológica e anatômica. E eu vejo também a conquista das mulheres, a dificuldade que as mulheres vêm tendo até hoje, né? Não vou falar dos homens, que os homens sempre obtiveram mais vantagem em relação às mulheres em muitas questões na sociedade. Então, fica esse embate, né? Homens de um lado, mulheres do outro, masculino e feminino, e agora os transgêneros e essa inclusão ou esse, como posso fazer? Essa soma no esporte.
o que seria para vocês? Então, eu quero deixar vocês com esse tipo de pensamento para que vocês pesquisem mais, para que vocês abordem o assunto. Eu deixei para vocês 2 vídeos para que vocês reflitam melhor no assunto, porque talvez para você está sendo a primeira vez que você está vendo sobre o assunto. Só que é um assunto que a gente vem dialogando, que a sociedade em si ela precisa debater, precisa conversar, para que não haja injustiça de nenhuma das partes. Entendeu? Porque os transexuais eles têm o direito deles de participar da sociedade, de fazer os esportes. Só que, porém, eles não podem. A sociedade em si, que prega talvez por uma ideologia mais progressista, né? Eles talvez tenham a ideia de incluir, mas nessa questão de incluir, há uma exclusão também por parte das mulheres. Há ao invés de a soma, né, há uma subtração dos poderes que foi dado às mulheres. Então, eu deixo para vocês hoje essa ideia que a gente conversou, se a gente debater um pouquinho, tá? E eu espero que vocês respondam às atividades para que a gente continue debatendo, para que vocês me mandem sugestões, para que vocês me mandem as perguntas, questionamentos e tudo mais, opinião se vocês concordam ou não, para que a gente continue conversando mais, tá bom? Então, até a próxima semana e com mais atividade para vocês. Valeu?